Em nome de Jesus. Esqueci também de falar, querido, do projeto missionário. Tá? Se você pode estar trazendo garrafa PET vazia, tá? E está trazendo para a igreja, nós estamos ajudando os missionários que estão no campo. Tá? Deus colocou isso no nosso coração. Coloquei o Reinaldo como responsável pelos missionários, tanto da igreja, né, e tantos missionários de outras igrejas também. Nós vamos estar ajudando, vendendo as garrafas PET, o dinheiro arrecadado. Nós estaremos enviando então para esses missionários que estão no campo, tá bom? Então, se você tem uma garrafa PET lá na sua casa, tá? Em vez de se jogar no lixo, joga no lixo não, paga um dinheiro bom, traz para a igreja. Tem um latão que está aqui perto da cantina, é só você estar colocando ali no latão, e todo final do mês nós estaremos vendendo essas garrafas PET, estaremos enviando o dinheiro para os nossos missionários. Mateus capítulo 9, o Evangelho de Mateus capítulo 9. Você que está nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Impressão minha ou está faltando muita gente? Está faltando, tá? Semana passada tinha bem mais gente, não tinha? Vamos orar. Deus, envia as almas para este lugar. Meu Deus, salva, Pai, as pessoas deste bairro, desta cidade. Meu Deus, quebra as cadeias, quebra as correntes, tenha misericórdia. Salva, Pai, o pecador, liberta, Senhor, aqueles que estão presos, Pai, nas correntes do pecado. Meu Deus, que a Tua palavra possa estar chegando em cada casa, em cada coração, Senhor. Tenha misericórdia, Papai. Envia as almas, Papai. Tenha misericórdia, Jesus. Enche, Papai, a Tua igreja. Pessoas precisam ouvir o Teu Evangelho. Precisam Te aceitar como Senhor e Salvador. Toda resistência, Papai, nós Te clamamos, caia por terra em nome de Jesus, Papai. Não aceitamos mais essas cadeiras vazias. Não aceitamos mais, ó Pai, espaços vazios, ó Pai, nessa igreja. Nós profetizamos, ó Pai, essa igreja lotada. Profetiza aí comigo, querido, em nome de Jesus. Levante as mãos, faz alguma coisa aí. Profetiza comigo, nós profetizamos, ó Pai, esses lugares ocupados, cheios de jovens, cheios de adolescentes, cheios de homens, mulheres, casais, idosos. Nós profetizamos salvação sobre o povo real. Nós profetizamos salvação sobre o Freitas Soares. Nós profetizamos libertação, ó Pai. Todo levante do inferno caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém ou não amém, queridos? Achou aí o Evangelho de Mateus, capítulo 9? Quem achou, diga amém. Se diz a palavra de Deus: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando, foi para a sua casa. A multidão maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando, seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em sua casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos, pecadores, sentaram juntamente com Jesus e com seus discípulos. E os fariseus, vendo aquilo, perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendeu o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João. João aqui é o João Batista.
dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com ele? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, então há de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a ruptura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os outros se rompem. O vinho se derrama e os outros se perdem, mas coloca vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: a minha filha morreu agora mesmo, mas venha e ponha a tua mão sobre ela e ela viverá. Versículo 19. Levantou-se, pois, Jesus, o seguiu, e também foram com ele seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia com fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, pois ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas ela dorme. E riam dele para os escarnecer. Versículo 25. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E a fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 homens cegos, clamando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E os olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente ordenou, dizendo: vede, para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda a terra. E quando eles saíram, eis que trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Deixa aberto até aí, querido, em nome de Jesus. Tá, o capítulo 9 de Mateus, ele começa contando uma história muito conhecida nossa. Fala da cura do paralítico, do rapaz que 4 amigos o ajudam, leva ele até Jesus. O Evangelho de Marcos, ele conta alguns detalhes a mais que o Evangelho de Lucas não fala. Marcos capítulo número 2, quando fala dessa história do paralítico, nós vamos nos prender um pouco mais na história do paralítico. Ele traz alguns detalhes bem interessantes, né? Fala aí, olha, no capítulo 2 de Marcos, fala que novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Agora está falando que Jesus estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 amigos ali. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito aonde estava deitado o paralítico. E vendo Jesus a fé dele, disse ao paralítico: filho perdoado está o teu pecado. Então o Evangelho de Marcos, ele traz aí alguns detalhes que o Evangelho de Mateus não traz. Esses detalhes aí, detalhes importantíssimos que vai enriquecer muito o sermão nessa noite. Mas volta lá para Mateus capítulo 9, volta a sua Bíblia lá para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 é um capítulo muito interessante, porque ele traz aí um resumão de Jesus. Fala aí o que Jesus veio fazer nesta terra. Marca aí qual é a definição que Jesus veio, qual é a missão que Jesus veio para essa terra. Então
também fala o que Jesus espera de nós, seus discípulos, o que Ele espera de nós, da igreja. Mostra aí que por onde Jesus passava, Jesus ele mudava a vida das pessoas. Por onde Jesus passava, Jesus ele tocava na vida das pessoas. Fala aí que paralítico andou. Fala aí que gente desonesta teve encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Fala aí que gente que estava infeliz teve um encontro com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. Em Mateus capítulo 9 fala que endemoniados foram libertos. Mostra aí Jesus perdoando o pecado. Mostra Jesus dando atenção às pessoas, parando para as pessoas. Mostra Jesus reparando nas pessoas, ensinando pessoas, acolhendo pessoas. Jesus visitando as casas das pessoas. É um resumão da vida aí de Jesus, da missão de Jesus que fala aí o capítulo 9 de Mateus. A vida toda de Jesus foi isso. Por onde Jesus passava, Jesus ele transformava a vida das pessoas. As pessoas tinham a vida transformada. Aonde Jesus passava, Jesus transformava a vida das pessoas. E aqui no capítulo 9, Jesus ele viu toda a humanidade. Ele percebe todos os problemas da humanidade. Mateus capítulo 9 parece um planeta Terra. Mateus capítulo 9 parece as nações, parece as famílias. Tudo está incluído aqui neste capítulo 9. Jesus ele não viu somente pessoas daquele tempo, mas Jesus viu todas as épocas. Ele enxergou o tamanho do desafio. Ele viu que ali tinha uma pessoa com um problema, mas no planeta existem milhões de pessoas com problema. Jesus viu que ali existiam outras pessoas com problema, mas existiam milhares de pessoas no mundo também com muitos problemas, com muitas dificuldades. Jesus ele consegue enxergar tudo isso. Está aberto ainda no capítulo 9. Os versículos que eu não li, vem comigo aí, versículo 35 ao versículo 38 de Mateus capítulo 9. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do rei, curando todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se de compaixão delas, porque elas estavam exaltas e dispersas, como ovelha que não tem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua terra. Olha para mim de novo. Jesus então ele está pregando nas sinagogas. Jesus está indo nas cidades. Jesus está mudando a vida das pessoas. Jesus está transformando a vida das pessoas. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo muitos milagres. Presta atenção aqui em mim. Jesus está fazendo grandes coisas. Aí Jesus, ele olha e ele vê uma multidão de pessoas que ainda precisavam ser curadas, que ainda precisavam ter a vida transformada. Jesus, ele vê uma multidão de pessoas. Ele vê o tamanho do desafio. E ele olha para os seus discípulos. E ele fala: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É verdadeiramente grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está fazendo aqui, querido? Jesus ele decidiu compartilhar conosco, que somos os seus discípulos, esse trabalho. Jesus ele decidiu passar para nós. Jesus decidiu desafiar a nós a fazermos o trabalho que ele estava fazendo. Diz o texto que Jesus ele olha para os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos e ele fala: olha, a seara é grande, mas vocês são poucos. Olhem
contínua para sempre. Jesus sabia que estava indo embora, que restava-lhe pouco tempo aqui nesta terra, mas ele viu nos discípulos, ele viu na igreja essa resposta contínua para sempre, para todos os problemas da humanidade. Que isso, pastor? Para todos os problemas da humanidade. Jesus viu nos discípulos, Jesus viu na igreja, Jesus viu em nós a resposta para os problemas da humanidade. Porque conforme eu falei no capítulo 9, ele fala de todos os problemas da humanidade. Está aqui no capítulo 9. Fala de corrupção, desonestidade, fala de solidão. Capítulo 9 aqui fala de desespero, fala de crise, de economia, está falando de família, está falando de educação dos filhos, está falando de doença, está falando de batalha espiritual. O capítulo 9 engloba isso tudo. Parece que Jesus está enxergando o mundo e ele olha para a igreja, ele olha para os discípulos e ele enxergou em nós a resposta contínua para o problema da humanidade. A pergunta então é, para os discípulos, nós seremos a resposta do clamor de Jesus? Você vai ser, você será a resposta do clamor de Jesus? Nós vamos responder esse anelo de Jesus? Nós seremos os pés de Jesus? Nós seremos as mãos de Jesus? Nós seremos a boca de Jesus que irá continuar fazendo aquilo que ele fez? Nós vamos continuar tocando nas pessoas, vamos continuar transformando a vida das pessoas, ou nós vamos deixar as coisas como estão? Ou a gente vai deixar as coisas do jeito que elas estão, mesmo sabendo que há uma multidão de paralíticos aí fora, precisando ser curados? Nós vamos deixar as coisas como estão, mesmo sabendo que há uma multidão de pecadores aí fora, de religiosos aí fora, de cegos, de desesperados, de pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão endemoniadas, precisando ser libertas, salvas, curadas, pessoas que precisam ser visitadas, pessoas que precisam ter a vida transformada. Nós seremos a resposta ou nós vamos continuar deixando o barco correr? Essa multidão que Jesus viu, não só naquela época, mas para todo esse tempo, Jesus falou: olha, sozinho não dá, não tem como, é muita gente, a seara é muito grande. Jesus, ele reparte com nós essa missão. Jesus nos desafia, fala: vocês são a continuação da obra que eu vim fazer. Eu estou indo embora, mas em meu nome vocês expulsarão o demônio, em meu nome vocês vão curar pessoas, em meu nome vocês vão transformar a vida das pessoas, em meu nome vocês darão ordem e os demônios vão ter que bater em retirada. Aleluia! Nós seremos a resposta. A pergunta também é: nós vamos permitir isso, igreja? O mal realmente vai vencer? Vai vencer por pura falta de paixão nossa? Por pura falta de nós jejuarmos mais, orarmos mais? Por pura falta porque nós não quebrantamos o nosso coração um pouco mais? Por pura falta de nós não estendermos as nossas mãos aos necessitados? Porque nós não queremos visitar os enfermos, porque nós não queremos expulsar demônios, estender as mãos sobre a vida das pessoas e ordenar que a doença vá embora. Será que o mal realmente vai vencer porque nós não estamos fazendo isso? Vamos deixar as coisas como estão, ou verdadeiramente nós, igrejas, seremos resposta à oração de Jesus? Se temos banco vazio na igreja, é porque nós estamos falhados nessa missão. Porque era para ter uma multidão de gente que
doida, louca para ter um encontro com Jesus. Jesus, ele experimentou todas as necessidades da humanidade. Jesus, ele viu, Jesus, ele tocou, ele se envolveu com os problemas das pessoas, com a humanidade. Ele viu que existia uma multidão necessitada nesse mundo. Jesus, ele viu que o tempo dele aqui na terra estava se findando. Mas ele olha para a igreja, ele olha para os seus discípulos, ele diz: vocês são a resposta, vocês vão continuar a fazer as obras que eu faço. Ele chega a falar que obras maiores nós iríamos fazer. Ele chega a falar: obras maiores vocês irão fazer. Jesus, ele confia em nós, seus discípulos, a continuar a libertar, a salvar, a curar, a transformar a vida das pessoas. Você, como discípulo de Jesus, como igreja, você tem noção a responsabilidade que está sobre os seus ombros? Você, como igreja de Jesus, você tem noção a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, que foi confiada a você? A palavra de Deus fala que os campos estão brancos para a colheita. O que precisa é de trabalhadores dispostos a dar um pouco mais. O que precisa é de trabalhadores dispostos a se oferecer um pouco mais, a entender que é um privilégio ser visto por Deus como resposta para os problemas da humanidade. É um privilégio. É você chegar lá no seu trabalho e a pessoa está lá cheia de problemas, cheia de dificuldade, e quando você chega, a pessoa olha para você e vê em você a resposta em Deus para os problemas dela. É você chegar na sua casa, é você chegar lá no meio da sua família e está uma confusão, está uma bagunça lá, mas quando você chegar, as pessoas olham em você, veem em você a resposta em Deus para os problemas que elas estão passando ali. É uma responsabilidade muito grande. É um privilégio para nós ser resposta para os problemas da sociedade. Capítulo 9 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 8, então, conta a história desse paralítico. É a primeira história que conta aí, no versículo 9. Capítulo 9. Conta a história de um paralítico. É algo extraordinário. Marcos conta em mais detalhes, conforme nós lemos, mas é algo extraordinário. Os amigos se juntaram para salvar uma pessoa, para levar aquela pessoa a ter um encontro com Jesus. 4 amigos se juntaram, fizeram força para levar uma pessoa para Cristo Jesus. E aqui a gente já começa a tirar alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento: nós, igreja, precisamos nos juntar com o propósito de levar pessoas a Jesus. As redes, os ministérios, os GCs, os oficiais, todos nós precisamos nos juntar para levar pessoas a ter um encontro com Jesus. Nós precisamos nos juntar com o objetivo de levar pessoas a ter um encontro com Jesus. Nós precisamos nos juntar, precisamos fazer algo além dos cultos somente aqui na igreja. Nós temos que nos juntar mais ainda em GC. Nós temos que fazer culto nas ruas, porque se o povo não vem, nós temos que ir lá. Mas isso não depende só do pastor, é cada um de vocês, é a rede, é o ministério, é a igreja se juntando para levar o evangelho de Jesus àqueles que estão lá fora, aos necessitados. Há uma multidão lá fora. Nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos ir para as quadras, nós precisamos ir para a esquina, nós precisamos fazer contato com as pessoas, nós precisamos parar e ouvir os problemas das pessoas, assim como Jesus fazia. Ele parava e ouvia os problemas das pessoas. Nós precisamos orar pelas pessoas nas ruas, nós precisamos orar pelas famílias, nós precisamos mudar a vida das pessoas apresentando Jesus. Jesus
Aí eu aprendo a segunda lição. Se nós quisermos ganhar almas para Jesus, vida para Jesus, além de nós nos unirmos, nós temos que ter um coração de compaixão pelos perdidos. Nós temos que ter compaixão pelo sofrimento das pessoas. Nós temos que nos envolver com os problemas das pessoas, com os problemas da humanidade. Jesus fazia isso. O que está acontecendo? Jesus parava para ouvir as pessoas, tocava nas pessoas, visitava, tinha compaixão por elas. Não é só nos unir, mas a gente parar, ouvir, ter misericórdia, ter compaixão dessas pessoas, se envolver com os problemas das pessoas. Nós temos que esforçarmos mais para ajudar as pessoas. Tem uma multidão sofrida aí fora. Nós temos que cooperarmos mais uns com os outros. Temos que tirar toda a vaidade do nosso meio. Temos que se humilhar para levar, para ganhar pessoas para Cristo Jesus, para levar uma alma até Jesus. Não tem outro jeito. Sem união, sem compaixão, não tem como levarmos ninguém até Jesus. Deus, Ele é amor. E se aproximar dEle é ser como Ele, é ser queimado pelo fogo do amor de Deus. Porque Ele é amor, é compaixão pelos perdidos. Aqueles 4 amigos que conta aí, nos primeiros versículos do capítulo 9, eles 4 amigos, eles tentaram levar aquele homem a Jesus de tudo quanto é jeito. Eles foram insistentes. Eles chegaram na casa e viu que a porta da frente tinha muita gente, estava lotada de pessoas, não tinha como entrar com um paralítico ali. Então eles vão pelas portas do fundo. Aí ele vê que as portas do fundo também não tinha como entrar, estava lotado, nem pedindo licença. Aí eles tentaram pela janela também, a janela também não dava, estava lotada, tudo estava lotado. Aqueles 4 ali, eles tinham todo o direito de desistir. Eles tinham todo o direito de desistir. Eles poderiam chegar e falar assim: olha, nós tentamos levar ele até Jesus, mas não deu. Estava tudo lotado. As portas estavam cheias. Eles tinham todo o direito de desistir. Porque eles tentaram mesmo, querido. Tinha muita gente atrapalhando. Tinha muita gente atrapalhando eles chegarem até Jesus. E a terceira lição que eu aprendo: precisamos nos empenharmos mais para levar pessoas até Jesus. Nós temos que ser mais insistentes. A gente é insistente para levar o amigo para jogar futebol, mas nós não somos insistentes para trazer o amigo para a igreja. Nós somos insistentes para levar pessoas para tantos outros lugares, mas nós não somos insistentes para levar um amigo para ter um encontro com Jesus. Nós temos que ser insistentes, criativos, temos que ser atraentes. Nós não temos o direito de desistir de levar pessoas até Jesus, porque Jesus, Ele viu em nós, Ele viu na igreja a continuidade do seu trabalho nesta terra. Aqueles 4 amigos, eles podiam desistir. Eles poderiam dizer: tentamos levar ele até Jesus, nós fomos na casa dele, nós carregamos ele, levamos ele, mas não deu. Infelizmente não deu. Vocês viram aí, né? Eu tentei, mas não deu. Aqueles 4 amigos tinham todo o direito, mas eles tinham um coração de compaixão. Aqueles 4 amigos ali tinham um coração que fez que a porta fosse aberta, ou melhor, fez com que o telhado fosse aberto. A compaixão, querido, ela abre qualquer porta. Quando nós temos essa paixão, esse fogo de Deus em nossas vidas, queimando, isso abre qualquer porta. Aqueles 4 amigos estavam tomados de um amor pela vida daqueles jovens e disseram com ele: olha, esse camarada, ele vai mudar de vida hoje. Olha, eu vou levar esse camarada até Jesus e vai ser hoje. Olha, a vida dele vai ser transformada e vai ser transformada hoje.
pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte, ele conta 2 testemunhos muito fortes. O primeiro testemunho, ele fala de um amigo dele, um missionário norueguês chamado Leif. Ele fala que o Leif, quando ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, Deus falou para ele: Leif, você vai ganhar 1 milhão de muçulmanos para mim. E Leif, ele fala com Deus: Deus, como assim? Eu não gosto desse povo. Outra coisa, Deus, eu não conheço nenhum muçulmano. Eu não gosto desse povo. Eu detesto o muçulmano. Não tem nada a ver com esse povo aí. E Deus falou com ele de novo: Leif, você vai ganhar 1 milhão de muçulmanos para mim. Leif, falou: então vou obedecer, Deus. Agora eu preciso de poder. Como é que eu vou ganhar esse povo esquisito aí? Esse povo aí explode, kamikaze, eles colocam a bomba no povo deles, é um povo estranho. Deus, eu preciso de poder para falar com esse povo aí. Como é que eu vou ganhar essa gente? Deus fala para ele assim: olha, poder você já tem, você precisa de amor por essas pessoas. Você precisa ter compaixão por essas pessoas. Criticar é muito fácil. Se envolve, conhece, toca neles, vê a realidade deles. E assim o Leif fez. Começou então a estudar sobre os muçulmanos, ver a cultura daquele povo, como eles viviam, as necessidades. Ele começou a se envolver com os problemas do muçulmano, principalmente com os problemas das mulheres, principalmente o problema de criança lá com 7 anos de idade, colocando bomba no seu corpo, explodindo em nome de um profeta louco lá. E aí ele começou a se interessar e começou a se apaixonar por aquilo. Começou a ter compaixão. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa multidão, ela precisa conhecer Jesus. Eles precisam ter um encontro com Jesus. Leif então se apaixona. Leif então vai e começa a anunciar Jesus para os muçulmanos. E Leif, em pouco tempo, ele tinha levado 1 milhão de muçulmanos para Cristo Jesus. 1 milhão de muçulmanos aceitaram a Cristo Jesus por causa de Leif. O objetivo dele, ele poderia vir embora, a minha missão acabou. Ele falou: não, 1 milhão está pouco, eu quero ganhar 10 milhões de almas para Jesus Cristo. Eu preciso libertar esse povo. Eu quero ser a boca de Jesus, eu quero ser os pés de Jesus, eu quero ser as mãos de Jesus aqui no meio dos muçulmanos. 10 milhões de vidas que ele quer ganhar para Jesus. É o pastor Paulo Mazzoni um dia perguntou para ele: Leif, por que a igreja não consegue chegar até os muçulmanos, ganhar os muçulmanos? Ele falou: é simples, porque a igreja não ama os muçulmanos. E os muçulmanos sabem disso, que se dependesse da igreja, nós varreríamos eles da face dessa terra. Os muçulmanos sabem que nós não os amamos, e que se pudesse nós expulsávamos eles da face dessa terra, e nós temos medo deles. Ele falou: é por causa disso que nós não conseguimos, que a igreja não consegue ganhar essas pessoas, porque nós não temos compaixão. Agora traz essa realidade, querido, para o Brasil. Traz essa realidade para a nossa nação. Nós, igreja, estamos enxergando os brasileiros que não são cristãos como muçulmanos. E o Brasil não cristão está dizendo: a igreja de Jesus nos odeia. O Brasil não cristão está dizendo: olha, se pudesse, a igreja de Jesus teria tirado a gente do Brasil, tinha exterminado a gente da face dessa terra. Muitos não cristãos sabem que se pudesse, querido, nós nem falaríamos com ele.
nós não conseguimos ganhar essas vidas? Vamos mais profundo. Os que saem da igreja e voltam para o mundo, quando encontram com um cristão, muitos fogem, muitos trocam de calçado, porque sabem que são alvo de críticas nossas. Porque sabem que são alvo de críticas do povo de Deus, por eles terem saído da igreja. São alvos de crítica e não alvo de compaixão, e não alvo de misericórdia. Muitos nem voltam mais para a igreja que saiu por vergonha de tanto que os cristãos falaram mal daquela pessoa que saiu da igreja, de tanto que nós cristãos criticamos aquelas pessoas. Infelizmente, igreja, nós estamos escolhendo quem nós iremos ganhar para Cristo. Nós estamos escolhendo quem nós vamos evangelizar, quem nós vamos pregar. A igreja de Cristo confiou a continuação da sua obra nesta terra. Essa igreja ela faz recepção de pessoas. Olhamos a mesma multidão que Jesus olhou, e Jesus moveu-se de compaixão para aquela multidão, e Jesus olha para os discípulos e fala: ei, vocês são a resposta de Deus para essa multidão. Nós olhamos para essa multidão e nós escolhemos quem que merece ser tocado, quem que merece ser liberto, quem que merece ser salvo, quem que merece ter a vida transformada. Fazemos recepção de pessoas. Segundo testemunho que o pastor Paulo Mazzoni diz, ele fala da irmã Terezinha. Já contei esse testemunho também. Fala da irmã Terezinha. A irmã Terezinha, quando o pastor Paulo ele começou a trabalhar com célula lá na igreja dele, com GC lá na igreja dele, essa irmã Terezinha ela se apresentou e disse que ela queria ser líder de um GC, líder de uma célula. A irmã Terezinha ela foi esposa de um dos maiores criminosos que existiram ali em Minas Gerais. O marido dela passou 17 anos preso, mas ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Ele preso na cadeia, ele matou 32 pessoas, preso, você imagina, na cadeia. 32 pessoas. Ele tinha uma revolta muito grande dentro dele. Ele tinha um ódio muito grande dentro dele. Aos 7 anos de idade, ele foi chupado pelo padrasto. Ele tinha raiva de todo mundo. A irmã Terezinha, um dia ela foi no presídio. Ela não era casada com esse camarada aí, mas tinha um trabalho da Igreja Assembleia de Deus nos presídios no domingo, um culto que eles faziam lá. E a irmã Terezinha fazia parte dessa comissão. Ela foi lá no presídio também. E ali os crentes estão fazendo culto, estão adorando o Senhor. E esse camarada, ele estava solto assim da solitária. Ele ganhou a liberdade, né, da solitária, para poder ir no culto. E ele foi no culto. E ali no culto, ele vai e rouba uma bolsa plástica. Ele achava que naquela bolsa plástica ele tinha alguma coisa de comer. E aí ele vai, escolhe aquela bolsa, tal, depois que o culto vai embora, ele entra para a cela dele de novo. Quando ele abre a bolsa, não tinha nada de comer, que decepção, mas tinha uma Bíblia Sagrada. Esse camarada fica muito revoltado, porque ele queria algo de comer. Ele pega a Bíblia Sagrada e rasga aquela Bíblia todinha, pica a Bíblia todinha. A cela dele fica cheia de papel para tudo quanto é lado. Ele com muita raiva, ele senta ali e pega um pedaço daquele papel ali da Bíblia Sagrada e começa a ler. Um pedaço de papel. Quando ele começa a ler, o Espírito Santo foi até aquela cela e visitou aquele camarada. Por causa daquele pedaço de papel, aquela Bíblia picada ali, o Espírito Santo visita ele. E ele lendo aquela palavra, ele lendo a Bíblia Sagrada, ele começa a chorar. Ele começa a entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus pela vida dele. Ele começa a entender que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Ele começa a entender que Deus é amor. Ele começa a entender que Deus tem uma obra na vida dele, que os planos de Deus para a vida dele eram planos bons, eram planos perfeitos.
casando na cadeia mesmo. E a irmã Terezinha, ela começa a discipular esse camarada. A irmã Terezinha, ela transforma a vida desse presidiário. E a transformação daquele homem violento foi tanta, o comportamento dele de ruim foi para espetacular, porque ele estava condenado a 18 anos de prisão, mas ele sai ali com bem menos, 17 anos mais ou menos ali, ele sai daquela prisão. Mas a prova é Deus, pouco tempo depois, está recolhendo esse camarada. Ele morre. E a irmã Terezinha, então, ela passa a frequentar a igreja do pastor Paulo Mazzoni, a igreja Batista Central de Belo Horizonte. E o pastor Paulo Mazzoni, ele começa então aí na igreja esse movimento de célula, de GC. Ele começa então esse movimento de preparar líderes para abrir célula na sua casa e ganhar o maior número de pessoas possíveis em Belo Horizonte. Começa a preparar pessoas aí para ir até as multidões e ganhar pessoas, e curar pessoas, tocar em pessoas, se envolver em pessoas. E a irmã Terezinha, então, ela pede para ser uma líder de célula. Mas a irmã Terezinha era a última pessoa que o pastor Paulo imaginou como líder de célula. A irmã Terezinha, ela foi insistentemente até o pastor Paulo Mazzoni 9 horas. Meu Deus, como o tempo corre, né? 10 minutinhos, amém? 10 minutinhos, amém? Amém. Levanta a mão e fala, estou 10 minutos, pastor. 10 minutos, amém? 10 minutinhos. Aí a irmã Terezinha e o pastor Paulo Mazzoni sempre dizendo, não, olha, você não pode abrir uma cela. E ela sempre pedindo e insistindo com o pastor, irmã Terezinha, você não pode, porque você é analfabeta, você não sabe ler, você mora numa favela mais violenta de Belo Horizonte. Irmã Terezinha, quem vai lá na sua casa? Quem vai lá aceitar Jesus? Não tem como, irmã Terezinha. E ela insistindo, um dia essa irmã, ela chega a levar o sobrinho dela para ir lá conversar com o pastor. Aí o sobrinho dela vai lá e fala, pastor, pode dar uma célula para ela, eu vou ler a lição para ela, ela tem uma boa memória, ela vai guardar tudo, e ela vai ali fazer a célula, pode confiar, pastor. E o pastor resistente fala, não tem como, ela mora num lugar violento, não vai conseguir ganhar ninguém lá, e ele insiste muito em não dar a célula para a irmã Terezinha. E o Espírito Santo falou para ele, falou, olha, libera uma célula para a irmã Terezinha, deixa ela ser líder de célula. O pastor, mas deixa ela, porque ela tem alma, que a maioria dos líderes não tem. Ela tem paixão pelas almas, ela tem compaixão pelas pessoas, amor pelas pessoas. O pastor então libera a célula para a irmã Terezinha. A irmã Terezinha então torna-se uma líder de célula lá na casa dela, casa humilde, na favela, cercada de traficantes, de bandidos armados. E a irmã Terezinha, movida de compaixão, começa a convidar, começa a chamar as pessoas a irem até a casa dela para terem um encontro com Jesus e terem as suas vidas transformadas. Algumas pessoas então começam a ir na cela da casa da irmã Terezinha. E o pastor Paulo Mazzoni, ele fala que na última contagem de célula que ele fez, para ver quantas células tinha na igreja dele, quantas células tinham multiplicado, quando ele chega na célula da irmã Terezinha, ele viu que a irmã Terezinha, ela tinha multiplicado 90 vezes, ela tinha mais de 90 células dentro daquela favela. Deus fez através da vida da irmã Terezinha. Muitos ali conheceram Jesus, muitos ali tiveram a sua vida transformada por causa de alguém com compaixão. 90 células, pode aplaudir o Senhor aí, pelo amor de Deus. Aí você quer que essas 90 células fizeram? Elas se reuniram. Viram que a irmã Terezinha morava numa casa tão humilde, mas ela tinha um amor grande para Deus. Não, vamos fazer uma casa para a irmã Terezinha? Tiraram ela da casa dela, derrubaram a casa dela, fizeram uma casarão para ela lá de 3 andares. No último andar
estar recebendo as pessoas para ter um encontro com Jesus e continuar a ter suas vidas transformadas. Compaixão, ela tinha todo motivo para desistir. Ela tinha todo motivo para não fazer nada. Ela era viúva, analfabeta, morava numa casa humilde, mas ela decidiu ser a resposta da oração de Jesus. Ela decidiu ser a resposta de Deus para aquelas pessoas. Ela foi movida por amor aos necessitados. Quem ama faz. Quem não ama dá várias desculpas. Nós, igreja, nós não temos desculpa mais. Aqueles 4 amigos tinham todo motivo para ir embora, mas eles tiveram compaixão e a compaixão abriu porta. Fez daqueles 4 jovens uma família. Parece que em vez de nós estarmos amando mais as pessoas, parece que nós estamos amando menos. Já percebeu isso? Parece que a gente está se afastando mais das pessoas, se separando mais das pessoas. Se já não bastássemos falar mal dos não cristãos, agora nós estamos falando mal dos nossos irmãos, dos de casa. Nos levantamos nas redes sociais para criticar os nossos irmãos. Levantamos falsos contra os nossos irmãos. Fazemos fofoca dos nossos irmãos. Não estamos tendo misericórdia deles. Criticamos, queridos, uma menina cristã por causa de uma letra de uma música. Uma menina lá de Belém de Pará. Uma menina que congrega numa igreja de 15 membros, aonde ela é a faxineira e a única ministra de louvor da igreja. Aí porque ela cantou uma música chamada Evangelho e Fariseu, aí agora nós achamos que temos o direito de criticar essa menina. Se não bastasse falar mal dos nossos cristãos, agora a gente está falando mal daqui. Do irmão que está ao nosso lado, do irmão que come a mesa conosco, do irmão que frequenta o culto conosco. A gente está amando menos. Está faltando amor. Nós estamos decidindo quem é digno do Evangelho e quem não é. Parece que as notícias, queridos, da televisão, da internet, parece que isso está fazendo mal para a gente. Porque tem nos apresentado as pessoas como ruins. Parece que ninguém presta. Desconfiamos de todo mundo, aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro da igreja. O nosso coração está se fechando para as pessoas. Estamos odiando as pessoas por causa de notícias de televisão, por causa de fofoca. Por isso que a gente, querido, chega numa porta e na primeira dificuldade a gente volta e diz: eu tentei levar ele para Cristo, só que a gente tem tentado muito pouco, porque a gente tem amado pouco. Muito pouco. Aqueles 4 amigos têm muito a nos ensinar. Tentaram uma vez pela porta da frente, não deu certo. Foram pelas portas do fundo, não deu certo. Tentaram a terceira vez pela janela, não deu certo. Mas eles não desistiram diante da dificuldade. Compaixão abre porta, igreja. Pode subir, louvor. Precisamos amar como Jesus amou. Portas irão se abrir quando nós começarmos a entregar o nosso coração por amor das pessoas. Pararmos de criticarmos aqueles que estão lá fora e pararmos de criticarmos aqueles que estão aqui dentro. Está faltando amor. Está faltando compaixão. Preste atenção, estou acabando. O paralítico só andou porque eles não pararam na primeira dificuldade. Eles arrebentaram o que tinha que arrebentar. Eles assumiram os prejuízos. Se não fizesse isso, o paralítico não iria andar. O que tiver que arrebentar, eles arrebentaram. Assumiram o risco lá de espelhar a casa do camarada lá. Depois eles pagaram, sei lá. Mas assumiram o risco. Mas a gente desiste muito fácil. A gente desiste porque o muro está alto demais. A gente desiste porque nós tentamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. A pessoa não quer, a gente desiste.
nós não podemos esquecer que nós somos a resposta de Deus para o mundo. Aqueles jovens impactaram as pessoas que ali estavam quando viram o milagre que Jesus fez na vida do paralítico. Diz a palavra de Deus que todos ficaram espantados. Todos que estavam ali ficaram maravilhados pelo perdão que Jesus impetrou na vida daquele jovem, pela cura. E muitos foram até Jesus por causa desse milagre. Se esses jovens tivessem desistido, muitos deixariam de conhecer Jesus, muitos deixariam de acreditar em Jesus. Agora, igreja, é a nossa vez. Nossa vez de nós nos juntarmos com o objetivo de levar pessoas a conhecer Jesus. Para quê? Para que Jesus possa fazer um milagre. Para que Jesus possa curar a multidão, libertar a multidão, salvar. Para que Jesus possa mudar a vida das pessoas, perdoar o pecado, fazer as pessoas felizes novamente. Nós somos a resposta de Deus para esta geração. Jesus, Ele te chama a ter compaixão das pessoas. Jesus te chama para onde você passar, você mude vida de pessoas desonestas. Jesus te convida para onde você passar, você mude vida de pessoas que estão infelizes. Jesus te chama para você tocar em pessoas, para você orar por pessoas, orar pelos doentes. Jesus te chama para você se envolver com os problemas da pessoa, expulsar os demônios daqueles que estão demoniados. Jesus te chama, igreja, para dar atenção às pessoas, reparar as pessoas, ensinar a acolher a necessidade das pessoas. Jesus te chama para onde quer que você vá, você transforme a vida delas, sem preconceito, sem escolher quem deve e quem não deve, sem escolher quem merece e quem não merece. Existe uma multidão de pessoas aí fora, precisando de Jesus, precisando ser libertas, alimentadas, de cura, de perdão. Existe uma multidão de pessoas nessa cidade que precisa ter a vida transformada. Nós somos o Jesus que ficou por aqui. Nós somos o Jesus que ficou por aqui. E a multidão está nos aguardando. Nós somos Jesus Cop. Nós somos a cópia de Jesus. Os pés dele, as mãos dele e a boca dele. Ame como Jesus. Tenha compaixão pelas vidas como Jesus teve. Pregue, ensine, se envolva, toque nas vidas, estenda a mão. Aprenda com Jesus. Coloque de